Estou de volta para a gravação do vídeo 87 de 180 da saga da segunda fase de concursos para cartório. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado e eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e pessoas jurídicas no estado da Bahia e também professor de direito constitucional em todo o Brasil. Vamos lá? Queridos, qual é a questão que eu proponho para a segunda fase do seu concurso de cartório? Qual é a questão hoje? Olha só, questão feroz, questão poderosíssima. Olha só, vamos imaginar que o examinador tenha pedido para você falar sobre predestinação e sobre retrocessão. E aí, à luz da Constituição, da lei, dos princípios, à luz da doutrina, à luz da jurisprudência, fale sobre predestinação e fale sobre retrocessão. Vamos lá? Vamos lá? Inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu tive o prazer de conversar com dois autores de livros de administrativo, que são meus amigos. O professor Gustavo Scatolino, que tem um manual de direito administrativo, junto com o João Trindade, e o professor Eliesley. Professor Eliesley é servidor federal da Câmara dos Deputados e o professor Gustavo Scatolino é procurador da Fazenda Nacional. Então, beijo no coração e para os meus amigos que bateram um papo comigo sobre esse assunto. Perfeito? Vamos lá então? Queridos, olha só, primeira coisa, quando se falar em predestinação, antes de nós fazermos a análise dos aspectos constitucionais, legais, doutrinários, jurisprudenciais, blá blá blá, antes disso, olha só, vamos aqui para conceito, né? Predestinação, em palavras rápidas, lembre-se de mudar destino, tá? Predestinação, quando fala em predestinação, você lembra que mudou o destino, ok? Assim, esse é o gancho para você lembrar. Predestinação, conceitualmente, ocorre quando o poder público confere destinação diversa da prevista inicialmente ao bem desapropriado. O poder público, ele desapropriou o seu imóvel, aí em Minas Gerais, aí em Rio Grande do Sul, para a construção de um parque. Só que ao invés de construir um parque, ele construiu um hospital. Ou então, ao invés de construir um parque, ele agora está pondo à venda esse imóvel. Veja, a destinação é diversa. Sempre que eu tenho uma destinação diversa da inicialmente estabelecida, eu tenho a predestinação. E aí tome bastante cuidado, porque a predestinação, como ensina o meu amigo Gustavo Scatolino, a predestinação ela pode ser lícita ou ela pode ser ilícita. Veja só, conforme Gustavo Scatolino, João Trindade, a predestinação pode ser lícita ou ilícita. Bom, a predestinação lícita ocorre quando o poder público, apesar de mudar a destinação inicialmente estabelecida, continuamos com uma destinação pública. Era para construir um parque, por isso que nós fizemos a desapropriação. Mas ao invés de construirmos um parque, construímos um hospital, sem problema. Trata-se de uma mudança de destino lícita, predestinação lícita. Agora, se ao invés de atender ao interesse público, nós estivermos com o poder público atendendo o interesse de um particular, o poder público colocou agora para vender e um grande empresário que já se sabe, vai lá e vai adquirir esse imóvel, certamente não temos interesse público a ser atendido e na verdade o interesse particular. Nesse caso teríamos a predestinação ilícita. E queridos, cuidado, porque é justamente dentro do contexto da predestinação ilícita que surge o que nós vamos chamar aqui de retrocessão. Retrocessão, pessoal, que nada mais é do que voltar atrás, nada mais é do que o recuo, do que o regredimento, como alguns falam. A retrocessão surge quando o poder público perde o interesse no bem que desapropriou. Como assim, Paulo? Como assim? Ela surge nesse contexto, esse não é o conceito de retrocessão, mas ela surge quando o poder público perde o interesse no bem que desapropriou. Como assim, Paulo? O poder público desapropriou para construir um parque, mas ele não vai construir mais o parque. O poder público, agora veio a crise e ele não quer mais construir o parque, não tem mais dinheiro. Se perdeu o interesse superveniente em relação àquele bem desapropriado, o entendimento é de que nada mais justo
do que o indivíduo que teve o bem expropriado ter o direito de reaver o bem que lhe foi desapropriado. E querido, a retrocessão seria isso, seria o direito que o camarada tem de reaver o bem que foi expropriado, pagando o preço que lhe foi pago. O poder público pagou a ele 300 mil reais para desapropriar um imóvel em Águas Claras, para desapropriar um imóvel no Parkway. Ele vai ter o direito de ter novamente esse bem pelos 300 mil reais. É nesse campo que surge a retrocessão. Bom, tudo bem. E aqui, olha que interessante, Nós vamos discutir aqui se essa retrocessão, que é o direito de ter de volta, basicamente isso. A predestinação é mudança de destino que o poder público deu para o bem que ele desapropriou. Mudança de destino. E a retrocessão é o direito de ter de volta. O cara não perdeu o bem por conta da desapropriação, é o direito de ter de volta. Perfeito? Show? Tudo bem. Agora, essa retrocessão, ela seria um direito real ou seria um direito pessoal? Como é que a doutrina se posiciona? Como é que a jurisprudência se posiciona? Vamos analisar isso? Perfeito. Depois dessas partes introdutórias, olha que interessante. E aí você fecharia sua prova com a mais absoluta certeza, ok? Queridão, vamos lá. O que diz a Constituição sobre o assunto? Você iria citar lá o artigo 5º, inciso 24. Sem dúvida alguma, predestinação e retrocessão estão intimamente ligadas ao artigo 5º, inciso 24. Porque o artigo 5º, inciso 24 diz que o poder público pode promover a desapropriação por necessidade pública, por utilidade pública ou por interesse social. Perfeito? Se ligou no movimento? E aí, se a desapropriação ocorreu e o poder público não deu a destinação que ele prometeu, temos uma predestinação, mudança de destino. Lembra-se? Perfeito? Temos uma mudança de destino. E por conta dessa mudança de destino, se ela for ilícita, aparece o direito de retrocessão. Perfeito? Então, tanto a predestinação como a retrocessão estão ligados ao artigo 5º, inciso 24, que fala da desapropriação, onde tudo nasce. Perfeito? Ok? Tudo bem. Queridão, o que diz a lei sobre isso? O que você deveria marcar na sua prova? Bom, em termos legais, você buscaria o Código Civil no 1228, parágrafo 3º, e no 1275, inciso 5. Anote aí no seu caderno. 1228, parágrafo 3º e 1275, inciso 5. Perfeito? Esses dispositivos vão falar também sobre desapropriação, que se não atender à necessidade inicialmente estabelecida, gera, já falei, predestinação, que pode gerar o quê? A retrocessão no caso de predestinação ilícita. Beleza. Tudo bem. O que mais, Paulo? Em termos legais, você tem que lembrar, além do Código Civil, você tem que lembrar do Decreto-Lei 3365, que é de 41, beleza? E você tem que lembrar também da Lei 8629 de 93 e da Lei Complementar 76 de 93. Beleza? Notou aí? Tudo bem. Paulo, e a doutrina? Como a doutrina se posiciona sobre isso? Olha só, Eli Lopes Meirelles, sendo bem enfático, ele diz que a retrocessão é um direito pessoal. Enquanto que Celso Antônio Bandeira de Mello e o meu amigo Gustavo Scatolino, junto com o João Trindade, dizem que trata-se de um direito real. Então, na doutrina, nós temos essa discussão. Tem gente que diz que é direito real, tem gente que diz que é direito pessoal. Citei para você agora algumas posições. Tudo bem. Antes de falarmos de como a jurisprudência se posiciona, quais são os princípios envolvidos aqui? Queridos, para falar o mínimo, nós temos pelo menos o princípio da supremacia do interesse público, porque veja só, o poder público para desapropriar o imóvel tem que estar utilizando a sua supremacia. Para ele mudar a destinação que ele deu inicialmente, no caso de predestinação lícita, supremacia do interesse público novamente. Perfeito? Se ligou?
E também daria para nós falarmos também do princípio da segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica. Nós temos um processo de desapropriação, uma predestinação que deve respeitar isso ou aquilo outro, temos a retrocessão, tudo isso para atender o devido tem que seguir o devido processo legal e naturalmente a segurança jurídica está envolvida nessa parada. Perfeito? Anotou aí? Então tá. E jurisprudência. Paulo, como se posiciona o STJ, como se posiciona o Supremo Tribunal Federal a respeito? Anotei para você, você encontra em poucos livros ou quase nenhum essa jurisprudência. Se liga, olha só. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 104.591 do Rio Grande do Sul, entendeu que a retrocessão é um direito real, principalmente para você aí que, como eu, estuda para cartório, anota esse negócio aí. O Supremo entendeu que é um direito real, direito de retrocessão, perfeito? O STJ decidiu a mesma coisa. Para o STJ, no RESP 623.511 do Rio de Janeiro, também teríamos aí um direito real. Se ligou no movimento? Então eu trouxe para você o conceito de predestinação e de retrocessão, trouxe para você os aspectos constitucionais, legais, doutrinários, jurisprudenciais e os princípios envolvidos sobre predestinação e sobre retrocessão. Perfeito? Se ligou no movimento, queridão? Vamos agora então para a nossa tradicional dica motivacional. Querido, olha só. A minha equipe separou para vocês aqui o seguinte hoje, ó, do livro Poder e Alta Performance, do Paulo Vieira. Olha só, prepare-se aí. Aqui embaixo, né? Selecionando pessoas. Anote aí. Quando falo em conquistar uma estrutura emocional sadia e próspera, lembro logo aquela máxima: me diga com quem tu andas e direi quem tu és. Você pode estar certo de que pessoas equilibradas andam acompanhadas de outras pessoas equilibradas, tanto quanto marginais andam acompanhados de outros marginais. Beberrões andam com outros beberrões, corruptos se relacionam com outros corruptos e assim por diante. Quem não conhece ou não percebe o próprio valor se permite acompanhar por qualquer tipo de pessoa, aceitando aquelas que usam palavras contaminadoras e destrutivas, convivendo com indivíduos que por onde passam levam consigo uma nuvenzinha negra sobre a cabeça. E como diria Jim Rohn, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, se você convive, se o seu núcleo de amizade é com pessoas, olha só, se os seus 5 principais amigos traem suas respectivas esposas, provavelmente você está nessa média aí. Se os seus 5 principais amigos são fracassados financeiramente, provavelmente você é fracassado financeiramente. Se você está andando só com pessoas que não passam em concurso, provavelmente você anda reprovando. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Uma das piores coisas que você pode fazer é ser a pessoa mais importante na mesa. O que eu sempre busco na minha vida é não ser a pessoa mais importante da mesa. Eu sempre estou atrás de buscar trocas justas. Às vezes eu sei mais do ponto de vista do desenvolvimento pessoal e aquele cara sabe mais do ponto de vista financeiro. Então eu estou sempre trocando essas experiências para buscar o crescimento. Então eu pergunto a você, qual é a sua média? Qual é a sua média, não só aqui no concurso público que a gente sempre fala, mas qual a sua média financeira? Ei, qual a sua média emocional? Qual a sua média conjugal? Qual a sua média com os parentes? Você é a média. Querendo você ou não, você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Se você começar a analisar pontilhadamente, você vai perceber isso. Perfeito? Então, queridão, com essas palavras, eu apenas quero dizer agora o seguinte, ó, prepare-se porque vem aí a segunda fase para concurso de cartórios mais esperada do Brasil. Queridão, vem aí na próxima terça-feira, dia 20, o lançamento do nosso curso para a segunda fase de concurso para cartório. E você vai ter tudo. Você vai aprender comigo peças processuais, algumas que eu executo dentro do meu próprio cartório. Você vai aprender questões dissertativas
e você vai aprender também questões discursivas. Meu querido, dessa vez você vai ter tudo para a segunda fase. O que cai lá na sua segunda fase? Cai peça, você vai fazer peça comigo. Cai questão dissertativa, você vai fazer questão dissertativa comigo. Cai questão discursiva, você vai fazer questão discursiva. Cai tudo de uma vez, vai cair tudo de uma vez para você também, porque nós vamos simular segunda fase em alguns momentos do curso. Paulo, vai ter aula ao vivo também? Vai, uma vez por semana. Queridão, serão 8 semanas imperdíveis. Fica ligado, porque vem aí a segunda fase, repito para você, mais esquematizada, mais energizada de todo o Brasil para concursos de cartório. Beijo no coração, tamo junto, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações para você receber vídeos gratuitos todos os dias. Vamos!